Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito de Deus, que nos mostrou que o livro de Salmos traz uma grande oportunidade para aprofundar o nosso relacionamento com Deus. O livro de Salmos é o livro mais extenso da Bíblia. Ele é formado por 150 salmos que foram escritos por vários autores diferentes que contaram em cada um dos salmos que escreveram uma experiência que tiveram com Deus. Então, quando você medita no livro dos Salmos, você tem, primeiro, 150 dias de relacionamento com Deus que cobrem praticamente a metade do ano, de forma que se você medita no livro de Salmos 2 vezes no ano, você cobre 300 dias. Segundo, cada salmo que você medita, você aprende a lidar com todas as circunstâncias da vida, porque em todos os salmos sempre tem uma revelação, uma palavra que mostra que Deus sempre está conosco. Terceiro, quando você medita em Salmos, você abre o livro de Salmos e logo no Salmo de número 1 ele fala como que você vai ser bem-sucedido. O Salmo de número 1 fala que se você não andar no caminho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não se sentar na roda dos escarnecedores, mas meditar na palavra de Deus dia e noite para colocá-la em prática, você vai ser comparado a uma árvore que está plantada a um ribeiro de águas, cujas folhas não secam e que dá o seu fruto na estação própria. Enquanto que os ímpios não são assim. Eles são comparados como a palha que é espalhada pelo vento. O que isso significa? Aquele que medita na lei do Senhor dia e noite para colocar em prática tem acesso direto à fonte, que é Deus. E ele é comparado como uma árvore junto a um ribeiro de águas, porque a palavra de Deus é como um manancial. Ela é água que mata a nossa sede da alma. E ela é a água que limpa os nossos pecados. É uma água que se movimenta. Quando você lê a palavra dia e noite, você está colocando esse ribeiro de águas em movimento no seu coração, nos seus pensamentos. E o movimento, a agitação dessas águas, carrega para fora os nossos pecados e limpa o nosso coração, os nossos pensamentos e nos faz prontos para seguirmos a Deus. Quando seguimos a Deus, temos folhas que não secam. Por quê? Temos fé, esperança, paciência, amor, união, compreensão, entendimento, inteligência, prudência, sabedoria. Tudo isso vem de Deus. E quando temos tudo isso, vamos ter os frutos na estação própria. Na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta, na velhice e até depois da nossa morte. Nós vamos estar sempre com Deus, protegidos, amparados, cuidados, porque quando obedecemos os seus mandamentos, é isso que recebemos em nossa vida. Portanto, o livro de Salmos é um excelente livro para o nosso crescimento espiritual. Até que você chega no Salmo 150 e lá está escrito: louvai ao Senhor, todo ser que respira louve a Deus. Então o livro de Salmos é como se fosse um manual de 150 dias para que você aprenda logo no início como ser bem-sucedido e ao longo dos dias você aprenda que Deus está com você como socorro bem presente na hora da angústia. Isso está no Salmo 46, que você deve se aquietar, porque Deus ele sempre vai mostrar que Ele é Deus para os que confiam nele. Isso está no Salmo 46, no versículo 10,
que se você estiver sendo perseguido pelos seus inimigos, você vai deitar e dormir em paz, porque Deus estará com você. Isso está escrito no Salmo de número 3. Se você cometer pecados terríveis, você pode se arrepender e pedir a Deus para criar em você um coração puro, como Davi escreveu no Salmo 51. Se você cair no pecado da inveja contra alguém, você pode pedir perdão e entender que Deus está com os que confiam nele, como diz no Salmo 73. Se você vier a partir desse mundo, você pode estar com Deus para a eternidade, como diz o Salmo 90, onde Moisés escreveu que para nós a vida é como um sopro, uma duração de 70 a 80 anos, mas para Deus 1000 anos são como a vigília passada, porque Ele é de geração em geração. Ele é eterno, e aqueles que ficam nele serão eternos. Você pode pensar que está sozinho, mas o Salmo 13 vai dizer que Deus está conosco e você ainda vai desfrutar da sua salvação. Você pode estar com falta de alguma coisa e o Salmo 23 fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você pode estar acamado e pensando, Deus me abandonou, mas o Salmo 38 vai dizer, quando estava nas minhas chagas, o Senhor me curou. Você pode estar pensando que Deus está te castigando e que não haverá saída, mas o Salmo 44 e o Salmo 74 mostram que quando Deus está castigando o seu povo, Ele está trazendo o seu povo para se arrepender, para novamente estar com eles. E no final da vida, você vai lendo o Salmo 146 até o 150, eles dizem, louvai ao Senhor. Quando você passa por todos os momentos, recebendo Deus como seu guardião, como diz o Salmo 121, aquele que te guarda, ele não dorme. Aquele que te guarda, ele não vai deixar o seu pé tropeçar, não vai deixar o seu pé vacilar. Isso está escrito no Salmo 121. Ele vai guardar você e o sol de dia não te perturbará e nem a lua de noite. Em outras palavras, o Salmo 121 está dizendo, Deus vai guardar você, Ele vai proteger você. Durante o dia, o calor dos problemas não vão te perturbar e durante a noite você não vai ficar com insônia, olhando para a lua, que vai ficar ali te incomodando, a lua te lembrando que já é noite e você não dormiu ainda. Mas você vai conseguir descansar e dormir porque o Senhor será a sua segurança. Por isso, o livro de Salmos traz essa oportunidade de aprofundar o relacionamento com Deus, de aprofundar a amizade com Deus, de ver a cada dia, a cada salmo, que Deus está bem perto de nós, mesmo quando parece que Ele não está ouvindo ou que Ele está longe. Hoje nós chegamos no dia 135 do propósito. O livro de Salmos é um livro de louvores. Ele foi escrito para louvar a Deus. Tanto que no hebraico, o nome do livro de Salmos é Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M, que quer dizer louvores. E o livro dos louvores, o Tehillim dos hebreus, dos judeus, é o livro que nos fala que devemos louvar a Deus em todos os momentos e todos os dias da nossa vida, porque Deus está conosco sempre, de modo que todo ser que respira deve louvar ao Senhor, como está escrito no Salmo 150, que encerra o livro. E o livro de Salmos não tem capítulos. Você está vendo na tela capítulo 135, porque essa é uma Bíblia digital de estudo, mas o correto é dizer salmo no singular 135, porque quando você fala de um salmo, você deve falar no singular. Salmos no plural é para falar da reunião de todos os salmos. Então hoje nós vamos ler o Salmo 135, e o Salmo 135 é um salmo que conta a história do povo de Israel, dizendo que Deus cuidou deles desde o passado, dando proteção, livrando eles de outros reis que quiseram dominá-los, livrando eles da escravidão. E esse Deus é um Deus que tem todo o poder.
e é por isso que ele deve ser louvado. O Salmo 135 nos fala sobre isso. Vamos ler aqui o Salmo 135, versículo 1. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. 2. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Os que assistem na casa do Senhor são os obreiros, aqueles que trabalham na casa de Deus, aqueles que cuidam dos negócios ligados ao reino de Deus. Mas, numa aplicação prática, aqueles que participam constantemente dos cultos de louvor a Deus, eles também servem a Deus. Também estão servindo a Deus, dando glória ao nome dele, reconhecendo ele como Deus, colocando ele em primeiro lugar nas suas vidas. Então, louvem a Deus, agradeçam a Deus, honrem a ele. Porque, versículo 3, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Então, o versículo 1 e 2 dizem, louvem a Deus. O versículo 3 mostra o primeiro motivo, porque o Senhor é bom. Ele sempre quer o nosso bem. Ele nos dá boas palavras. Ele nos dá confiança, segurança, provisão, fortaleza, é nosso refúgio, guarda a nossa vida de todo mal. Ele está conosco quando estamos doentes, ele nos acompanha nos desafios, ele é bom. Cantai louvores ao seu nome porque é agradável. Agora, versículo 4. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel, para seu tesouro peculiar. Então, o versículo 4 é mais um motivo. Deus nos escolheu. Ele olha para nós com cuidado. Versículo 5, mais um motivo. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Versículo 6, tudo que o Senhor quis, ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. 7, ele faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. 8. Foi ele que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais. 9. Que operou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos. 10. Que feriu muitas nações e deu morte a poderosos reis. 11. A Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã. 12. E deu a sua terra em herança a Israel, seu povo. Então, aqui do versículo 5 até o versículo 12, nós temos aqui um relatório das bênçãos que Deus deu para o povo de Israel, dizendo no versículo 5 primeiro que Deus é grande, ele criou, ele está acima de todos os deuses. Depois, tudo que Deus quis fazer, ele fez nos céus e na terra. Ele cuida dos abismos, versículo 6. Ele fez os vapores, os relâmpagos e os ventos, versículo 7. E também ele deu vitória sobre os inimigos de Israel. Ele feriu os primogênitos, os filhos mais velhos, de todas as pessoas do Egito, desde os homens até os animais, para castigá-los, para que eles liberassem o povo de Israel para que fossem embora. Ele operou sinais e maravilhas contra Faraó e seus servos. Ele feriu as nações poderosas, Seom, que era o rei dos amorreus, e Og, que era o rei de Bazã, e deu a terra de Canaã para o povo de Israel. Então, versículo 13. O teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. 14. Pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá em atenção aos seus servos. 15. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. 16. Tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem. 17. Tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum na sua boca. 18. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem e todos os que confiam neles. Então aqui nós devemos louvar a Deus porque ele é eterno, é de geração em geração. O nome dele permanece para sempre, enquanto que os ídolos têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, nem respiram. Versículo 19. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor.
casa de Levi, versículo 20, bendizei ao Senhor, vós os que temeis ao Senhor, ou seja, vocês que respeitam a Deus acima de tudo, louvai ao Senhor. Que temer ao Senhor significa ter extremo respeito por Deus. Quem tem extremo respeito por Deus, louvai ao Senhor. 21. Bendito seja desde Sião. Sião é um monte que fica em Jerusalém. Então, quando o Salmo fala assim, bendito seja desde Sião, ele está dizendo, bendito seja na nossa cidade, que é Jerusalém, o Senhor, que ele habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. O Salmo 135, portanto, é um salmo que fala que nós devemos louvar ao Senhor, porque ele é bom, porque ele nos escolheu para sermos o seu povo, porque ele é grande e está acima de todos os deuses e foi ele que criou os céus e que criou a terra. Então, se ele criou os céus e a terra, os abismos, os vapores, os relâmpagos, os ventos, e ele também nos cuida dos nossos inimigos, nos dando o livramento deles, e fere os reis que se levantam contra nós, e julga o seu povo, e é o verdadeiro Deus, então só ele é digno de ser louvado. O Salmo 135 é um convite para lembrarmos das bênçãos que Deus já derramou sobre a nossa vida. Quantas coisas, livramentos ele já tem concedido a você e que você muitas vezes esquece de agradecer. Muitas vezes nós reclamamos de Deus, querendo que ele faça algo para nós nesse tempo, esquecendo que Deus tem o tempo dele de fazer as coisas e que Deus sabe melhor qual o tempo e a forma de fazer aquilo que nós pedimos a ele. Quando ele diz não para nós, ele está nos protegendo para que nós possamos permanecer como seus filhos. Ele é como um pai que corrige cada um de nós para andarmos no caminho certo porque ele deseja o nosso bem. Então, o Salmo 135 é um convite a lembrar das coisas que ele já fez por nós. Pegue uma folha de papel, pegue uma caneta e coloque as coisas que você lembra que você tem para agradecer a Deus. Lembre-se das coisas que ele já tem feito na sua vida e diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor criou os céus, o Senhor criou a terra. Nós já temos motivos para agradecer. Nascemos nesse dia com fôlego de vida. Começamos mais um dia. Quando acordamos, abrimos os olhos, podemos dizer: Deus nos deu mais um dia para vencer, mais um dia para louvar a Ele, mais um dia para experimentar as bênçãos dele em nossa vida, que são a vida, o alimento, o sono, o paladar, a família, o trabalho e o apoio das pessoas à nossa volta. Deus tem dado muitas bênçãos. Olhe para aquilo que você tem recebido de Deus, dando graças a Ele. Porque o Senhor, Ele é bom. Ele criou o céu e a terra, tem todo o poder, e se você tem falta de alguma coisa, lembre do Salmo 23. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Peça a Ele, e Ele lhe responderá. Essa é a meditação do Salmo 135. Agora tenho um convite a fazer a você que ainda não recebeu a Jesus. Deus enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz, para nós termos a salvação dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados, a salvação da nossa alma. Quando você recebe Jesus e aceita seguir o caminho dele, lendo a palavra, meditando na Bíblia para fazer o que a Bíblia fala para fazermos, então você recebe ele e declara que quer ele na sua vida e você se torna filho de Deus. Você, quando recebe Jesus, recebe número 1, o perdão dos pecados. Número 2, você se torna filho de Deus. Número 3, você recebe o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus em você. E número 4, você recebe o nome escrito no céu, no livro da vida. Portanto, acredite que Jesus é o Filho de Deus
e faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados e me faz filho, filha de Deus Pai. Me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade e escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para a vida eterna, em nome de Jesus, amém. Com essa pequena oração, você declarou que recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você não precisa adorar a nenhum santo, a nenhum anjo, a nenhuma imagem. Você não precisa ir atrás de nenhum outro, porque Jesus é o único que é Filho de Deus e que traz a salvação. Não existe aquela história de que você, para subir uma montanha, pode subir de qualquer ponto dela. O caminho para Deus é como uma escada, onde a escada é Jesus e só essa escada leva você para Deus. Não tem nenhum outro caminho, nenhum outro lugar que você pode chegar até Deus. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele mostrou que ele é o único caminho que leva para Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só por meio de Jesus você alcança a Deus, o Pai. Agora que você recebeu o perdão dos seus pecados, porque Jesus morreu por todos, oferecendo a própria vida por nós. Agora você recebeu o Espírito Santo que fala com você, colocando um aperto no coração quando você for fazer algo errado. Ele vai falar algumas frases curtas no seu coração, bem no meio do seu peito, dizendo: por que fazer isso? Não faça isso. Assim como também ele vai falar com você dizendo: siga por esse caminho, faça dessa forma, ouça essa pessoa. E ele vai estar ali sempre ajudando você até o final, porque agora que você ganhou, recebeu o Espírito Santo, esse Espírito Santo que é o Espírito de Deus, fica com você até a morte. E se você der ouvidos a ele e obedecê-lo, você vai alcançar a vida eterna. Porque você tem uma escolha todos os dias. Se você resolver mudar a sua rota, você tem livre arbítrio para fazer isso. Mas se você sempre obedecer à voz do Espírito Santo e seguir pelo caminho correto, você vai herdar a vida eterna. Agora procure uma igreja em que você se sinta bem e onde você pode e que prega que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Jesus, porque ele está vivo, ouve todas as orações e responde. Nem sempre ele vai responder sim. Às vezes ele vai responder espera e às vezes ele vai responder não. Mas o Senhor, como você o recebeu como Senhor da sua vida, você vai obedecê-lo. E tudo que ele faz não é por tirania, prepotência, orgulho, porque ele é Deus Pai. Ele quer que os filhos sejam cuidados e protegidos. O não de Deus traz livramento. O não de Deus é o sim para a nossa vida, para a nossa felicidade, para a nossa alegria, para a nossa satisfação. Mas muitas vezes nós olhamos com as lentes dos nossos óculos. Procure enxergar a vida com as lentes de Deus e você vai perceber que a vontade dele é sempre boa, agradável e perfeita para cada um de nós. Convide outras pessoas para receberem a Jesus também e compartilhe essa mensagem com as pessoas que você lembrou agora, que precisam lembrar que Deus está cuidando delas e que Deus ama elas e que Deus quer que elas sejam alegres, felizes. E se engaje nesse projeto para realizar a leitura diária dos Salmos. Você vai aprofundar o seu relacionamento, a sua amizade com Deus, e isso certamente vai trazer o bem para você na sua vida, em tudo que você fizer. E quando chegar o final da vida, você vai estar com Deus para sempre na eternidade. Deus abençoe a sua vida
grandemente com todas as bênçãos que vêm dos céus. Amém e amém.